Professor Tavares na área e hoje para resolver com você 5 questões de matemática que com certeza estarão na prova de escrevente do TJ aqui de São Paulo. Por quê? Porque são as questões que a Banca Vunesp mais apresenta quando se trata de concurso para os tribunais. Se você não me conhece, eu sou professor de raciocínio lógico e matemática e ajudo você a conquistar seu cargo público, superando a dificuldade nessas disciplinas que realmente complicam a vida de muito candidato e muita candidata. Tem gente que até deixa de lado. Aí fica difícil conseguir aprovação. Concorda comigo? Se você gostar do curso, quiser conhecer todo o meu método, minha metodologia, vai ficar fixado aqui nos comentários um link que vai dar acesso ao meu curso de raciocínio lógico, ao meu curso de matemática e também ao combo com as duas matérias. Esse curso ele foi totalmente feito com foco no curso de escrevente do TJ. Então lá só tem o que está no edital e é feito para você, para esse concurso. Então, todas as questões foram cuidadosamente separadas para que no dia da prova você sinta que o que você assistiu na aula é o que você precisa para resolver cada questão. E eu garanto, o que vai ter na prova, eu ensinei no meu curso. São 15 questões por assunto, sem contar outras que eu coloco de forma adicional. E um outro detalhe, suporte total para sua dúvida. É só entrar em contato comigo, que em 24 horas eu garanto que eu tiro a sua dúvida. Fechou? Já falei demais, você veio aqui para ver as resoluções, certo? Então eu vou ficar menorzinho e a gente já vai sair fazendo as questões, tá? Primeira questão que o professor separou aqui é essa. Um produto que custava X reais teve 2 aumentos sucessivos de 10%. Outro produto que custava 2x reais sofreu 2 reduções sucessivas de 10%. Após essas alterações, o maior desses preços supera o menor em um valor entre. Muito bem. O que a gente vai já identificar aqui que faz parte da minha metodologia? Você percebe que em nenhum momento ele falou de fato do valor desse produto. Valor é uma grandeza. Eu tinha que ter ali um dinheiro, ali um RS, né? Reais, 20, 30. Não tem essa grandeza ali. Se não tem, você pode criar um valor. E eu garanto, isso ajuda muito, muito mesmo. Então aqui, por exemplo, esse valor X reais, como a gente está fazendo uma questão de porcentagem, a gente vai criar um valor útil. E esse valor útil vai ser 100. Confia no professor. Ah, eu vou usar sempre 100? Não, depende da questão. Tem questões que o valor útil vai ser outro. Inclusive tem uma separadinha aqui, a gente vai ver já já. Mas quando for questão de porcentagem, pode criar o valor 100. Então, o X para a gente vai ser 100. E o outro valor é 2x, é o dobro desse valor. Então, o outro valor vai ser 200. E agora? Agora vamos fazer aquilo que a questão a gente faz. Nesse valor x, ele vai ter 2 aumentos sucessivos. Então, vamos dar o primeiro aumento aqui. Ó. No primeiro aumento, vai aumentar 10%. Isso me dá um valor de 10 reais. Então, a gente vai somar isso nesse 100. Vou ficar com 110. Agora, eu vou dar um outro aumento de 10%, que vai me dar agora 11 reais, porque agora é 10% em cima de 110. Fechou? Esse aumento de 11 reais eu vou somar no que eu tinha antes, que era 110, e chegar no valor de 121 reais. Beleza. Determinamos quanto a gente vai ter após esses 2 aumentos sucessivos, certo? Vamos agora aqui no de 200 reais, que vai ter um desconto de 10%, vai sofrer 2 reduções. Vamos fazer a primeira redução. Então vamos tirar daqui 10%, que vai ser, no caso, 20 reais. Então vamos tirar 20 daqui, vai ficar 180. Agora vamos dar de novo um desconto de 10%, que vai me dar 18 reais. E tirando 180, tirando 18, vai dar 162 reais. Esse é o valor que nós temos ao final das duas operações. Do aumento sucessivo 2 vezes de 10, em cima do valor de 100, e do desconto sucessivo 2 vezes no valor de 200. Fechou? Viu que não usar a variável x, a coisa fica mais simples. E fica bem mais simples mesmo. Agora, o que ele quer? Ele quer saber o maior desses preços supera o menor em um valor entre. Então, quem ele quer comparar? Ele quer comparar o maior em relação ao menor. Ele quer saber o quanto o maior supera o menor. Isso traz para a gente o valor que eu tenho que associar a 100%. Sempre que eu quiser comparar com algo, esse que eu quero comparar é o 100%. Então, como eu quero fazer a comparação do dinheiro em porcentagem, eu olho para aquilo que eu quero comparar. Então, eu quero comparar
com o menor valor. Então, eu vou jogar o menor valor aqui, que é 121. O professor errou aqui, ó, 121. Ele é, para mim, o 100%. Dois caminhos aqui agora. Eu posso jogar direto o 162, ou eu posso jogar o quanto o 162 é maior que o 121. Por quê? Porque dessa forma eu já vou estar descobrindo o quanto ele supera. Então eu vou fazer isso, tá? Eu vou pegar aqui no cantinho, vou fazer 162 menos 121, a gente já sabe que é 41. Então o 162 supera o menor valor em R$ 41. Vou jogar isso na regra de 3 e vou puxar um X aqui, ó. Esse X já vai ser direto em porcentagem o quanto esse valor supera. Fechou? Tem gente que multiplica em cruz, eu sou professor de cursinho, cria de cursinho, faço sempre passando uma linha em cima do X nos dois sentidos. E venho para cá. Quem a linha toca, eu multiplico. Quem a linha não toca, eu divido. Aqui a gente tem um número primo, não vai dar para simplificar. Geralmente eu trabalho dentro da simplificação. Como não tem, a gente vai multiplicar e fazer a divisão euclidiana. Então a gente vai ter como resposta final 4.100 dividido por 121. Vamos lá, vamos jogar na divisão euclidiana. Aqui vai me dar 3 vezes, correto? Vai dar 363. A gente vai subtrair do valor inicial. Não dá para retirar, vai ficar 40, aqui fica 10. 10 tira 3, fica 7. 40 tira 36, fica 4. 47. Desce o próximo zero, 470. De novo por 3. 3 vezes 121 vai dar 363 de novo. Vamos emprestar, aqui fica 6. Aqui fica 10. 10 tira 3, fica 7. 6 tira 6, fica 0. 4 tira 3, fica 1. Então aqui a gente tem a resposta final. Se a gente quiser continuar, a gente teria que colocar um 0, mas isso já é suficiente para a gente responder a questão. Por quê? Ele quer um valor entre, né? Entre um intervalo. 33 alguma coisa vai estar entre 25% e 35%, letra D. Essa questão é uma questão bem inteligente, porque trabalhou a parte de porcentagem, dando descontos sucessivos, e trabalhou no final essa questão da comparação. Então é importante você anotar o seguinte: quando eu peço essa situação de superar o menor, essa passa a ser a referência. É em cima dele que eu quero fazer a comparação. Ele é, para a gente, o 100%. Muito aluno, muita aluna fica perdida nessa parte da referência. Então, sempre que eu pedir o quanto supera, o quanto é menor, o quanto esse valor é maior que o outro, então eu vou pegar o menor para ser a referência, para descobrir o quanto o maior supera ele em porcentagem. Fechou? Então, deixe isso anotado. Isso tem muita chance de cair na sua prova. Fechou? Vamos para a próxima. Questão número 2. Em certa indústria, sabe-se que 5 máquinas com mesma produtividade produzem 150 mil peças em 5 dias, trabalhando 9 horas por dia, juntas e ininterruptamente. Operando nas mesmas condições, a quantidade de peças que será produzida por 3 dessas máquinas durante 8 dias em um turno de trabalho de 12 horas por dia será igual à regra de 3 composta. Vamos até colocar aqui, isso aqui está entregue para a gente. E eu sempre faço pelo método da causa e consequência, quando esse método for possível. Ah, pessoal, mas quando é que esse método é possível? É quando eu tenho causa e consequência. Aqui eu percebo que eu tenho máquina que vão trabalhar horas por dia, que vão trabalhar certo número de dias e, como consequência, vão produzir peças. Então, esse método funciona aqui. Funciona sempre? Não. Tem situações que esse método não dá certo. Como comumente nas provas é por esse método, né? É mais ou menos essa a carinha da questão, dá para a gente sempre, nesse vídeo, ficar aqui com causa e consequência. Se você quiser se aprofundar mais nesse tipo de questão, aí eu te convido a conhecer o meu curso, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, a gente vai jogar a causa de um lado e a consequência do outro. Então, jogando causa e consequência, o que a gente vai fazer? Também a gente vai nomear as colunas das grandezas. Então, por exemplo, uma das grandezas que eu tenho é máquina. Então, eu vou jogar a máquina aqui. Nesse primeiro momento, são 5 máquinas que produzem 150 mil peças. Isso é a consequência. Vamos jogar a consequência aqui, ó, as peças. 150 mil. Em 5 dias, então aqui vai ser dias, 5 dias, e horas por dia também é consequência. Horas por dia é 9. Compreende isso? Que as máquinas, trabalhando uma quantidade de dias por tantas horas por dia, elas produzem as peças.
Então eu tenho as causas e a consequência. Eu posso ter várias grandezas como causa e uma única consequência. Geralmente é uma só consequência. Se tiver mais de uma consequência, aí eu já não consigo fazer por esse método. Tem que fazer no método tradicional. Fechou? Agora vamos ler a segunda parte do problema. Operando nas mesmas condições, a quantidade de peças que será produzida, então a variável vai estar aqui nas peças, que será produzida por 3 máquinas durante 8 dias, trabalhando 12 horas por dia. Por que é importante escrever aí em cima as grandezas? Para você não acabar colocando os números na posição errada. Fechou? O que a gente tem que fazer agora? Pega a dica maravilhosa. Quando for causa, você vai multiplicar na mesma linha. Vai fazer um traço na mesma linha. Quando você for lá para a consequência, você inverte. Quando for causa, você multiplica na mesma linha. Quando for para a consequência, você inverte. Percebeu aí como a gente vai trabalhar essa retinha que a gente fez, essa linha? Então, na causa fica na mesma linha, na consequência você inverte. Na causa embaixo, na mesma linha, na consequência você inverte. E o que a gente tem que fazer agora é muito simples. É multiplicar todo mundo que a linha está conectando. Então, eu vou ter aqui ó, 5, 5 e 9x, 3, 8, 12, 150 mil. Comece sempre pelo x, para ele ficar no primeiro termo, já ajudar a gente. E não multiplica. Deixa tudo representado de forma assim, ó, 5 vezes 5 vezes 9 vezes x. Confia no professor. É o melhor método. Igual, agora eu vou fazer a outra linha. 3 vezes 8 vezes 12 vezes 150 mil. E do outro lado, você sabe que quando a gente multiplica, a gente vai precisar isolar o x, né? Esses caras que estão multiplicando, que é o 5, 5 e 9, tem que passar para o outro lado, dividindo. Vamos colocar eles lá do outro lado, dividindo. Olha que bonitinho. 150 mil. Dividido aqui por, cadê os números? 3, 5 vezes 5 vezes 9. Fechou? Vamos pegar esse 150 mil aqui ó, e vamos dividir por 5. 150 mil dividido por 5 vai dar 30 mil. Certo? Vamos pegar esses 30 mil e vamos dividir por 5. Isso aqui vai dar 6 mil. Beleza? Agora vamos dividir, sempre simplificando. Esse 3 com esse 9, vamos dividir ambos por 3. Aqui vai ficar 1, aqui vai ficar 3. Aí vai do gosto do cliente. Eu posso tanto dividir esse 12 por 3, como esse 6 mil por 3. Vamos dividir o 12 por 3. Aqui vai ficar 4. E vamos terminar essa conta aqui agora. Eu vou ter 8 vezes 4, 32, e ainda tem que multiplicar por 6 mil. Então, o valor que eu vou ter aqui é 32 vezes 6 mil. Vamos fazer 12 por 8, com a pressãozinha. Não vamos alterar a nossa pressão aqui. É só multiplicar. Então, a gente já vai colocar esses 3 zeros. E a questão tratou como sendo 1000. Ah, professor, então eu podia ignorar esses 3 zeros e ficar só trabalhando com 150? Sim, eu só coloquei para ter uma visão mais global. Mas como a resposta está tirando ali o 000 e trabalhando como 1000, podia jogar só o 150 ali e até ficar um pouco mais simples. Vamos lá. 6 vezes 2, 12. Com 1. 6 vezes 3, 18. Com 1, 19. A gente chegou na resposta. Nessas condições serão feitas 192 mil peças, letra A, de ASMEI, esse método por causa e consequência. Como eu disse, é o método mais comum, mais cobrado em provas. Vale muito a pena você pegar esse métodozinho, deixar ele separadinho aí e fazer outras questões. E se cair na prova, você não vai precisar fazer diretamente proporcional, inversamente proporcional, nada disso. Esse método te entrega a questão pronta. Fechou? Vamos seguir nas questões. Questão número 3. Tereza tem alguns processos para analisar e pretende fazer essas análises em 4 etapas. Na primeira etapa, ela vai analisar a terça parte do número total de processos. Na segunda, vai analisar a quarta parte do... Vou até dar uma destacada já aqui, ó. Isso daqui, tá? Do total dos processos. A quarta parte do número total de processos. Na terceira, vai analisar 3/5 dos processos não analisados, deixando os demais processos para analisar na última etapa. Sendo assim, é correto afirmar que o número de processos que Tereza analisará na segunda etapa corresponde do número de processos que ela analisará na última etapa a... Bom, muita gente acha essa questão difícil. É uma questão de frações. Agora vamos lá. Na primeira questão que a gente fez aqui, ele falou de porcentagem.
Mas ele não deu nenhum valor em porcentagem. Ele não falou R$ 12, porcentagem não, perdão, em dinheiro. Ele não falou R$ 12, R$ 30, nada. Mesma coisa ela está fazendo aqui. Ela está falando de processos. Processos é uma grandeza. Eu posso ter 50, 30, 40, 50 mil processos. Mas aqui eu não cito o número de processos. Se isso acontece, você vai criar um valor útil. Aí você fala, bom, eu vou jogar o 100? Às vezes o 100 não é útil. O 100 sempre é útil na porcentagem. Mas esse tipo de questão, não. Professor, então como é que eu vou criar esse valor? Assiste o vídeo, vou dar a dica para você agora. Você vai olhar para as frações que o programa está te dando. E tudo fração, ele fala um terço, um quarto, tá ali, tá falando, certo? Você vai pegar os denominadores. Então vamos lá. Ele fala a terça parte. A terça parte é 1/3. Então você vai vir aqui, ó, vai colocar o denominador 3 vezes, vamos ver qual é o outro denominador que ele vai usar. Quarta parte é 1/4. Então vou colocar o denominador 4. Ele vai falar, na terceira vai analisar 3/5. Vamos colocar o denominador 5. E terminou aqui. Você sabe o que você faz agora? Multiplica. 3 vezes 4, vamos lá, 4 vezes 5, 20, vezes 3, 60. Você vai criar um valor útil? Vai. Esse valor é 60. Confia. Vai funcionar sempre. Se você fizer esse método aqui, dá certo. Eu garanto para você. São 20 anos ensinando matemática e raciocínio lógico. Vamos pegar esse valor e vamos trabalhar esse valor dentro do enunciado. Lembrando que sempre que eu falar dos, das, de, é conta de vezes. Então vamos lá. Na primeira etapa, ela vai analisar a terça parte do número total de processos. Lembrando que o do sempre é vezes. Então, ó, ela vai analisar a terça parte do total de processos. Ela vai analisar 20 processos. Vamos colocar aqui, ó, analisou. E vamos pôr aqui o que sobrou. Isso aqui é uma informação importante que você tem que deixar destacado na sua conta. Então, ela vai analisar 20 processos, vão sobrar 40 processos. Na segunda etapa, o que ela vai fazer? Vamos ler lá. Na segunda, vai analisar a quarta parte do número total de processos. Sem crise, é a quarta parte do total, que é 60. Ela vai analisar aqui, então, 15. Nesse momento, ela analisou 20 com mais 15, então ela analisou 35, sobrou 25. Na segunda etapa, a sobra é de 25. Vamos ver o que ele fala agora. Na terceira, vai analisar 3/5 dos processos ainda não analisados. O que não foi analisado? Esses 25 que estão sobrando, certo? Então, vamos para a terceira etapa. Vamos jogar 3/5, é isso mesmo? 3/5 do que não foi analisado, que é 25. 25 divide por 5 fica 5. Ela vai analisar nessa etapa 15 processos. Vai sobrar, então, 10 processos após essas 3 etapas. Aí você olha lá, não tem 10. Claro, porque a gente criou esse valor, nem tem como ter essa resposta. E a gente revê que a resposta tem uma fração. Por que tem essa fração? Vamos ler o enunciado de novo. Ah, informação importante para você. Quem é meu aluno, minha aluna, já ouviu muito isso. Sempre em matemática, releia o enunciado e sempre destaque o que você quer, tá? Então, terminou? Bate o olho naquilo que a questão pediu para você dar como a resposta. Porque muitas vezes a gente acaba achando um valor e olha para a alternativa e esse valor está lá. E você erra uma questão que você fez tudo certo. Isso não vai poder acontecer. Concorda comigo? Então, o que ele quer nessa questão? Ele quer o número de processos que ela analisará. Ah, não, desculpa, voltando um pouco antes, né? Teresa analisará na segunda etapa, o número, sendo assim, é correto afirmar que o número de processos que Teresa analisará na segunda etapa corresponde. Olha o que o professor está falando, mesma coisa na primeira questão lá. Aqui eu quero saber o quanto isso corresponde a alguém. Isso que eu falo corresponde a alguém é a sua referência. Então, esse corresponde é a referência. Se fosse questão de porcentagem, eu colocaria isso para ser o 100%. Quando não é questão de porcentagem, é questão de fração, esse cara é quem vai ficar embaixo na fração. Então, sempre a referência vem aqui, ó. Pode deixar anotado aí. Então, quando eu quero saber uma coisa referente a alguém, esse alguém é embaixo. Se for em porcentagem, esse alguém é o 100%. Então, em referência à última etapa. Então, a última etapa são 10. O 10 fica embaixo.
Eu quero o que eu analisei na segunda etapa. A segunda etapa eu analisei quanto? Está aqui, ó, analisei 15. Vou pôr o 15 aqui em cima. Por isso que é bom deixar tudo organizadinho. Então, analisou 15 e deixou de analisar na última etapa 10. Então, a gente vai simplificar, vai dividir ambos por 5, vai dar 3 sobre 2. A gente chega na resposta letra D. E tinha ali o 2/3, porque se você montasse isso de forma errada, colocando esse que eu não analisei em cima, chegava na resposta. Então, pega essa dica para você ver como a banca vai em cima dessas dúvidas. Quando eu falo, eu quero saber em relação a isso, esse que eu estou apontando é embaixo. Joga embaixo, o outro valor você põe em cima e você vai sempre acertar esse tipo de questão. E percebeu como criar esse valor? Deixou essa questão muito, mas muito simples. E se você gostou, chegou até aqui, deixa uma curtida que ajuda o professor e ajuda muito mesmo, tá? Se você quer me ajudar, se você gostou da explicação, não deixe de curtir. Aí a gente está fazendo uma troca. Eu estou dando o conhecimento e você está me dando um like. Olha que troca simples. Fechou? Então, só relembrando que ele quer o quê? Ele quer o número de processos que ela analisará, tá? Então, poderia ainda jogar um 15 sobre 15 e também tinha esperando aqui a resposta letra E. Então, se eu pegasse o 15, que ela analisou na terceira etapa, com esse 15, que ela analisou na segunda etapa, também tinha resposta. Então, tem que tomar cuidado, inclusive, com o tempo verbal aí, né? Olha o português atrapalhando aqui também. Então, ela analisará 10, ela analisou 15, 15 sobre 10, 3 sobre 2. Que questão bacana, hein? Vamos para a próxima. Antes do concurso, antes do último concurso, para cá. Nossa, essa aqui, pelo amor de Deus, essa vai ter na sua prova, tá? Essa vai ter. Antes do último concurso, para cada 3 profissionais com ensino superior completo, atuando em determinada repartição pública, havia 5 profissionais que não tinham o ensino superior completo. Sendo que a diferença entre o número de profissionais que não tinham o ensino superior completo e o número de profissionais com o superior completo era igual a 8. Vamos já colocar isso no papel, porque é bastante texto. Ele me deu uma razão aqui. Ele me deu o completo dividido pelo incompleto. Então, eu vou usar essas variáveis aqui, tá? C para ser o completo e o I para ser o incompleto. Ele falou que eu tinha 3 com ensino completo para cada 5 que não tinham ensino completo. Montei uma proporção aqui. Ele me falou outra coisa importante. Ele falou que a diferença entre o incompleto com o completo, a diferença entre as pessoas, era igual a 8. E de fato essa montagem está certa, porque pela proporção eu percebo que eu tenho mais gente que não tem, né, o superior completo, que eu tenho o superior incompleto, do que completo, porque o número que eu tenho aqui é maior na relação ao I. Fechou? E aqui a gente tem um sisteminha para trabalhar. Como o professor faz isso? Eu faço isso usando esse comando aqui. Porque eu vou enxergar o 3 e o 5 como sendo partes que eu tenho que distribuir. Então, eu tenho 3 partes no total de pessoas que eu vou ter. 3 partes são com o completo e 5 partes são com o incompleto. E eu uso esse sinal de menos ou de mais para descobrir o que eu faço com as partes. Aqui, como é menos, eu vou subtrair as partes. E a subtração das partes vai me dar 2. É sempre valor positivo, tá? Não tem problema. Você não pode pôr menos 2, porque eu estou falando de partes. Então, eu estou pegando 5 partes, tirando 3 partes, 2 partes. 2 partes me dá 8. Então, eu vou pegar o 8 e vou dividir por 2. É sempre assim. Eu faço a continha com o comando que eu tenho lá, pego o valor que ele me deu. Então, se for que a diferença é 8, a diferença entre as partes vai ser igual a 8. Quantas partes eu tenho na diferença? 2 partes. Quando eu fiz essa divisão de 8 por 2, vai dar 4. 4 vezes 2, 8 para 8, 0. Eu vou descobrir o 4 é o quê? O 4 é o valor de uma parte. Então, nesse problema, eu posso ter o seguinte: ter a certeza que quando eu fizer a distribuição, uma parte vale 4. Quantas partes eu tenho com o completo? É só olhar aqui, ó. O completo, eu tenho 3 partes e cada parte vale 4. Então, eu já posso cravar que o completo é igual a 12. O incompleto, ele vai ter 5 partes e uma parte vale 4. Então, o incompleto, ele vai ser igual a 20. Pode ver que a diferença entre essas pessoas realmente dá 8. Então, esse é um método, e eu garanto, esse método poupa muito tempo. Se você quer dominar,
assiste os outros vídeos que eu tenho aqui no YouTube e veja também meu curso. Eu garanto que na prova é impossível você errar aplicando esse método. Então, eu já cheguei à conclusão seguinte, que eu tenho com o incompleto 20 pessoas, com o completo 12 pessoas, e agora eu vou terminar essa questão. Por quê? Não li tudo, né? Sou ansioso. Após o último concurso, dos 6 novos profissionais que assumiram seus cargos nessa repartição, apenas 2 têm superior completo. Então, no completo eu vou somar 2 e no incompleto eu vou somar 4 desses 6 novos profissionais. Isso significa que após os novos profissionais do último concurso assumirem seus cargos, o número de profissionais com ensino superior completo passou a ser, então ele quer essa relação aqui, ó. Então eu vou somar 12 mais 2 e chegar que o completo é igual a 14, letra E. Bem interessante essa questão. Eu sei que muita gente ensina pelo K, muita gente ensina por substituição, mas olha, na minha experiência como concurseiro, já aprovado em concurso público, esse é o melhor método. Não tem como errar. Então eu pego, se eu tivesse mais, eu somaria as partes e pegaria o valor da soma para dividir pelo total de partes. Quando eu tenho menos, eu faço a diferença entre as partes, pego quanto eu tenho de valor na diferença, divido pelo total de partes e determino isso aqui, ó, que é o valor de uma parte. Então, uma parte são 4. Se eu tenho 3 partes com completo, vai dar 12. Se eu tenho 5 partes com incompleto, vai dar 20. Acabou a questão. É o melhor método. Confia. Vamos para a próxima questão aí, que é também uma questão muito comum, que é a seguinte. 3 boias marítimas enviam dados para uma base de pesquisa em intervalos regulares de tempo. A boia A envia os dados a cada 8 minutos, a boia B a cada 18 minutos e a boia C a cada 11 horas. Pesou aqui no tempo, hein? Se em uma segunda-feira, às 8 horas, a base recebeu dados dessas 3 boias, o próximo dia em que chegarão dados em o mesmo horário dessas 3 boias foi em... O meu método, ele tem uma imersão em matemática para entregar para você todo o raciocínio necessário e a compreensão de cada uma das etapas para que você domine todas as questões de matemática e esmague qualquer conteúdo na prova. Esse é o método que eu entrego para você. Lendo esse tipo de questão, você percebe que você tem intervalos de tempos diferentes. Ele fala que aconteceu junto, que foi na segunda-feira, às 8, e pergunta quando vai acontecer de novo o mesmo intervalo, para as 3, né? Quando é que vai acontecer de novo para os 3? É questão de MMC. Então, intervalos diferentes, fala o que aconteceu junto e quando é que vai acontecer junto de novo, MMC. E como a gente resolve questão de MMC? A gente coloca todo mundo para fatorar ao mesmo tempo. Só que eu não posso jogar esse 11 lá, porque eu tenho que ter a mesma grandeza nos valores. A grandeza que eu vou trabalhar é minutos, então eu vou ter que pegar esse 11 horas e converter para minutos. 11 horas para converter para minutos é só multiplicar por 60. Então a gente chega em 660. Fechou? Fatorar é passar um riscãozão aqui, ó, e dividir, por quem dá para dividir qualquer número. O 2 divide lá porque todos são pares. Então vamos começar com o 2, aqui vai ficar 4, aqui vai ficar 9, aqui vai ficar 330. O 2 ainda divide, vamos pelo 2. Aqui vai ficar 2, aqui não dá, repete. Aqui vai ficar 165. O 2 ainda divide, aqui vai ficar 1, aqui vai ficar 9, aqui repete, porque já não é mais par. Quem a gente vai usar agora? A gente vai usar o 3, porque o 3 divide aqui. Aqui vai ficar 1, aqui vai ficar 3. E se você quer saber se o número é divisível por 3, some os algarismos. 1 com 6, 7, com 5, 12. 12 é múltiplo do 3, está lá na tabuada do 3. Então esse número vai ser divisível por 3 e vai dar 55. Dá por 3 ainda, aqui vai ficar 1, aqui vai ficar 1. Aqui a gente repete o 55. Vamos dividir finalmente por 5, aqui vai ficar 1, 1, aqui vai ficar 11. E terminando, vamos dividir por 11 e a gente vai chegar na fatoração completa. Quando aqui embaixo ficou tudo 1, esse produto aqui é o MMC. Fechou? Então agora a gente vai multiplicar. 11 vezes 5 vai dar 55. 55 vezes 3 vai dar 165. 65 vezes 3, vamos lá, professor. 3 vezes 5, 15, vão 1. 3 vezes 6, 18, com 1, 19, vão 1.
3 vezes 1, 3, com 1, 4, dá 495. Vou multiplicar por 2. Aqui vai ficar 10, 2 vezes 9, 18, com 1, 19, vou 1. 2 vezes 4, 8, com 1, 9, 990. Vamos de novo por 2, vai ficar 0. 2 vezes 9, 18, vou 1. 2 vezes 9, 18, com 1, 19. E vão finalmente por 2, vai ficar 0. 2 vezes 8, 16, vou 1. 2 vezes 9, 18, com 1, 19, vou 1. 2 vezes 1, 2, com 1, 3. 3.960. 3.960 o quê? Vamos colocar aqui, ó. Isso é o MMC, ó. 3.960 minutos. Eu quero saber quando isso vai acontecer, mas no dia da semana. Eu vou ter que pegar esses 3.960 minutos e converter em frações de horas e dias. A gente vai subir para o primeiro múltiplo, né? Depois de minutos. Quem eu uso depois de minutos? Quando eu passo de 60 minutos, eu mudo o meu múltiplo, eu mudo minha unidade de medida. Eu falo a partir, eu transformo isso em horas. Toda vez que eu fizer uma conversão que eu for para alguém maior, eu preciso dividir. Pega essa dica. Vai para um múltiplo maior, divisão. E como é que a gente faz a conversão de hora para minuto? Ou, perdão, de minuto para hora? A gente sempre divide por 60. Conversão de minuto, hora, segundos é na base de 60. Pegou? Então é importante gravar isso. Hora, minuto e segundo é na base 60. Se eu vou para uma unidade maior, eu divido. Se eu vou para uma menor, eu multiplico. Então, se eu quero sair de hora para minuto, minuto é menor. Então, eu multiplico por 60. E eu vou jogar o valor aqui, 3.960. Cuidado, você não pode cancelar esse zero com esse zero, porque não é uma divisão, é uma conversão. Então, você tem que manter esse zero aqui, tá? Então, se eu jogar um 6 aqui, 6 vezes 60, 360, a gente subtrai e fica 36. Vamos descer o zero, 360 por 60 vai dar 6. 6 vezes 60, 360, aqui sobra 0. Deu 66 horas. Aí você fala, pessoal, mas se tivesse cancelado o zero, eu teria dado a mesma coisa. Mas não pode. Tem hora que não dá certo, filho. Confia, confia. Então aqui, beleza, eu cheguei em 66 horas. Show? Eu sei o seguinte, que vai levar 66 horas para acontecer de novo. E aqui eu tenho mais que um dia, porque um dia são 24 horas. Então, se eu tirar 24 horas, eu tirei um dia. Se eu tirar mais 24 horas, eu vou tirar 2 dias. 24 com 24, então se eu tirar daqui 48 horas, eu vou estar tirando 2 dias. Concorda? Então, vamos fazer essa diferença aqui. Aqui fica 5, aqui vai para 16. 16 tira 8, fica 8. 5 tira 4, fica 1. Então, aqui o que vai sobrar são horas. Então, o que eu tenho nesse momento agora? 2 dias e 18 horas para acontecer de novo. Show? Então, isso vai acontecer de novo daqui 2 dias e 18 horas. Vamos começar o evento aqui. Eu estava na segunda, às 20 horas. Se eu jogar essas 18 horas aqui, ó, que eu tenho, eu vou cair numa terça. Você pode até jogar que hora isso vai acontecer, mas nem convém. Nem convém você esquentar a cabeça. Por quê? Vai ser uma hora do dia lá na terça. Eu não quero saber qual é a hora. Eu quero saber quando isso vai acontecer de novo no dia da semana. Eu estou na terça e ainda faltam andar 2 dias. Então, eu vou andar a quarta e a quinta. Então, eu posso ter certeza que o evento vai acontecer numa quinta-feira. São 18 horas e 2 dias. Ah, você podia fazer a mesma análise ao contrário. Pô, eu estou na segunda às 8. Eu vou andar 2 dias, terça e quarta, e mais 18 horas no dia seguinte. Vai cair numa quinta. Do jeito que você fizer, vai dar numa quinta. Então, o grande problema dessa questão aqui era a fatoração, porque apareceu o 11 ali para complicar a nossa vida, e as conversões de minutos para horas e de horas para dias. Se você anotar essas informações aqui, eu garanto que na prova você já acerta uma questão. Isso sempre cai na prova da VUNESP e é muito comum em questões para os tribunais. Quem viu a prova de oficial de justiça, inclusive está corrigida aqui no canal, sabe o que é uma questão dessa um pouquinho mais chatinha. Então, espero que você tenha gostado dessas questões, que isso tenha sido muito proveitoso para você. Vou voltar a ficar um pouquinho grande aqui para fazer as considerações finais. Então, aqui eu coloquei 5 questões. Vou deixar fixado aqui no card final a prova de oficial de justiça que foi aplicada pela VUNESP. Assista essa prova também. Ela é excelente para deixar uma base matemática mais sólida para você.
E se você quiser ter acesso a um curso que foi feito pensando nesse concurso de escrevente do TJ, é só clicar no link. O curso está extraordinário e eu garanto que no dia da prova, se você fizer 100% desse curso, você vai ver na prova as questões que eu resolvi em sala de aula. Eu garanto isso porque todo curso que eu preparo, isso acontece. Fechou? Espere então nos próximos vídeos. Espero que você veja os vídeos anteriores. E se você gostou, não deixe de curtir e compartilhar para ajudar o professor aqui. Foi um prazer ter você do outro lado. Bons estudos, fique com Deus e até mais. Tchau.